Nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 12, e o verso, eu vou estar lendo dois capítulos, dois livros, os dois de Reis, tá bom? 1 Reis, capítulo 12, versículo 8. 1 Reis, capítulo 12, verso 8, vai dizer o seguinte. Todos encontraram? Digo amém? Amém. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos, que lhe tinham dado, e tornou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Agora vamos lá para 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 3. Eu vou lendo para adiantar, porque senão vai enrolar o culto. Vai dizer o seguinte, eu vou ler o versículo 2, só para vocês entenderem um pouco o contexto. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara, essa é a minha tradução, a tradução que está na minha Bíblia, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria das coletas. Antes que os irmãos se assentem, vamos orar sobre essa palavra. Quanto mais oração, mais o poder de Deus desce sobre nós. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eu te louvo e bendigo, ó Pai querido, pela tua presença que já é, ó Pai querido, evidente aqui neste lugar. Mesmo em poucos, ó Pai querido, já podemos sentir a tua presença, Senhor. Ó Pai, eu li agora, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para os teus jovens, Pai. O Senhor já falou comigo nesse culto, o Senhor já falou com o seu povo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor só corrige aqueles que o Senhor ama. Então eu te peço nessa noite, continua nos corrigindo, Senhor Deus. Abre os nossos olhos, ó Pai querido, para a tua verdade. Esteja conosco neste lugar, Senhor Deus, e nos direcione, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja pode se assentar, louvando ao Senhor, que é grande, é exaltado. Aleluias. Vamos adorar o nome dele, jovens. Nós temos o privilégio de estar na presença dele. Nós temos o privilégio. Hoje eu estou tão ruim da gripe, eu não estou me justificando, mas eu estou tão ruim da gripe, que eu fiquei pensando, eu não vou de jeito nenhum voltar atrás da minha palavra. Eu vou pregar à noite, então não dá para faltar no trabalho. Porque na hora que sair o vídeo da pregação, o meu chefe está sempre observando. Ele vai falar, como é que no dia você estava bom para pregar, mas não dá para dar treinamento? E a gente tem que ser correto com as coisas, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, parece que alguém deu um potência aqui, viu? Glória a Deus. Irmãos, a gente leu a história aqui de dois jovens. Um deles era o filho, nada mais, nada menos, de Salomão, o homem mais sábio, um homem que escreveu vários, escreveu 2 livros e ainda escreveu alguns salmos. Um homem que no tempo dele, Israel teve prosperidade. Um homem que no tempo dele, Israel voltou-se à adoração a Deus. Olha que magnífico. Um rei, filho de um outro grande rei, que era segundo o coração de Deus. Olha que linhagem linda. Que maravilha ser lembrado por aquilo de bom que os nossos pais fizeram. É maravilhoso. E aí Salomão assume o lugar do pai dele como rei. Todo Israel celebra, se alegra, porque agora vai vir um tempo de bonança. Porque o tempo de Davi era de guerra. Deus mostrando para as nações que ele é Deus sobre Israel. Deus mostrando a todas as nações que ele levantou um povo eleito.
Salomão assume. Israel tem prosperidade, várias alianças, vários povos. Não, Israel, eu quero fazer aliança com você. Vários reis. A gente precisa ter um mercado, a gente precisa ter uma amizade. Porque no reino de Davi, Deus mostrou que ele era sobre Israel. E todas as nações temeram diante de Israel. Quando vem Salomão, há muita expectativa sobre Salomão. Meu Deus, será que ele vai ser que nem o pai dele? Será que vai ser de bonança? Como que vai ser? E aí Salomão se mostra diferente do pai dele. Não melhor, diferente. Salomão, quando assume, ele vai fazer sacrifício a Deus, porque ele sabe que o maior não é ele que é rei. O maior não foi ele que foi levantado e exaltado na frente de todos, e sim Deus. Ele entende o tamanho dele. Então a gente começa a ver que há uma sucessão. Só que isso muitas vezes, a sucessão causa um pouco de medo. Como assim, Paulo? É muito difícil, quem tem irmão sabe. É muito difícil você estudar na mesma escola que o seu irmão. Ainda mais quem é o irmão mais velho. Você chega numa escola que o seu irmão estuda, isso eu estou falando para vocês que é jovem, eu já não estudo mais faz muitos anos. Você chega na escola que o seu irmão estuda, todo mundo conhece o seu irmão. E aí você chega, você é irmão do fulano. Você não tem mais nome, você é o irmão do fulano. Seu irmão apronta alguma coisa, mas olha o irmão dele lá, não fez nada. Então essa sucessão causa medo. A gente vai ver que o reinado de Davi foi excelente. Homem segundo o coração de Deus, errou várias vezes. E a Bíblia está aqui e mostra os erros dele. Salomão entende onde o pai dele errou. Opa, quero agradar a Deus. Eu sei quem Deus é realmente. E aí Salomão assume, agrada a Deus. Só que vem Jeroboão. Jeroboão é filho de Salomão. Jeroboão, ele já começa a expectativa maior ainda. Ele teve um vô chamado segundo o coração de Deus. Ele teve um vô que era general de guerra. Ele teve um vô que teve canções sobre o vô dele e dizia: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Olha a expectativa sobre Jeroboão. Calma, eu não estou fazendo vocês terem dó de Jeroboão, não. Olha a expectativa. A gente olha essa expectativa e fala: olha, difícil alcançar, né? É difícil alcançar. A expectativa já está lá. Muitas vezes Jeroboão nem queria toda essa expectativa. Mas ok. Jeroboão assume. Jeroboão não vai fazer sacrifício a Deus. Saúde. Jeroboão, ele não vai se voltar para Deus. E Jeroboão vai dividir Israel em 2 reinos. Por causa do que, Paulinho? Por causa da imaturidade e arrogância. Lembra que a expectativa estava lá no alto? É Davi, 10 milhões, Davi segundo o coração de Deus. Salomão, nossa, o homem mais sábio que existe nessa terra. O homem que trouxe riquezas para Israel. O homem que trouxe um tempo de paz para Israel. Fez Israel crescer, se desenvolver. O reino de Israel, que antes era uma vila no tempo do pai dele, hoje é um reino de verdade, um reino temido, mas também amado. Só que Jeroboão nasceu em berço de ouro.
Jeroboão, ele nem está nem aí para a expectativa, porque ele acha que só dele estar ali, a expectativa já foi assumida, já foi preenchida. Não precisa fazer nada não. Você é o filho do Salomão, neto de Davi. O Messias vai vir da sua descendência. Você já é o cara só por existir. Essa é a imagem que Jeroboão passa, que a Bíblia passa de Jeroboão. Paulinho, é conjectura sua? Não é não. Podem ler. Ele assume o cargo de rei. Detalhe, rei não é para reinar sobre. Rei serve a Deus, ele serve ao povo. Só que Jeroboão não entendeu isso. E aí chega um homem que no tempo do pai dele, esse homem foi rechaçado, ou seja, foi expulso de Israel. Só que agora Salomão morreu. Esse cara se acha na autoridade de voltar para Israel. E esse homem, ele tem pessoas que são a favor dele, que é a tribo de Judá. Ele vem e ele, como representante dessas pessoas, vem confrontar Jeroboão. Olha, Jeroboão, seu pai colocou um fardo muito grande sobre a gente. O que você vai fazer a respeito? Explicando rapidinho, o templo foi construído pelos impostos do povo. Só que Salomão morre, o povo acha que está pagando imposto demais. O templo já está construído, já está pronto. Então não havia mais necessidade de estar pagando aquele imposto tão alto. E aí Jeroboão, como todo bom rei, ele tem as pessoas que vai ali o aconselhar. A Bíblia vai ser enfática em dizer, no versículo 7, no versículo 6, que ele vai procurar os anciãos que reinaram junto com o pai dele, estavam acostumados, pessoas experientes, pessoas sábias, assim como o pai dele. Já ouviu um ditado aí no mundo que diz assim, que quando você se senta com quem é sábio, você se torna sábio? Já ouviu falar alguma coisa dessa? Eu creio que sim. O mundo sempre fala, mas de uma forma diferente. Ele vai dizer, me diga por que tu andas, que eu digo quem você é. Se eu ando com tolo, eu sou tolo. Se eu ando com sábio, posso não ser sábio, mas eu vou governar. E esses homens reinaram junto com Salomão, o homem mais sábio que existiu naquela época. Esses homens sabiam o que Deus se alegraria. Esses homens sabiam o que Deus queria para o povo. Só que Jeroboão não quer escutar. Ele tem um ego muito grande, jovem. Não se sinta acusado, não. Não se sinta acusado. Todo jovem tem um ego. Todo jovem tem um ego. Meu pai está velho. O que meu pai está falando? No tempo dele, as coisas ninguém sabia das coisas porque não tinha internet, não tinha informação, ficava preso lá. Agora o tempo é de tecnologia, e não sei o que. Todo jovem é assim. Só que Jeroboão consegue ser um pouco mais. Ele não quer escutar esses homens sábios que têm experiência. Sabe, moço? Conjecturando um pouco para a nossa realidade. Quantas vezes a gente está para aprontar, está para fazer algo que não é da vontade de Deus? Vocês podem até achar que eu estou cuidando da vida de vocês, mas aparece alguém que fala alguma coisa e você fala, poxa, a pessoa nem sabe. A pessoa está conversando com você naturalmente, não sei o que,
assunto, cai alguma coisa, você fala, poxa, minha mãe falou com ele, certeza. Minha mãe foi falar com o Paulinho, certeza. E a gente se enche, né? Eu sei das minhas coisas. Eu sou suficiente para aguentar a responsabilidade. Jeroboão pensou isso. Não, eu sou rei. Sou filho de Salomão. Grande Salomão. Eu sou neto de Davi. Quem mexe comigo está mexendo com Davi, rapaz. Eu vou procurar saber quem me entende. Eu vou falar com quem me entende. Esses velhos aqui, ninguém me entende nada. O tempo deles já ficou para trás há muito tempo. E aí vai falar com quem foi criado junto com ele. Provavelmente esses jovens eram os filhos do pai dele, provavelmente eram filhos do pai dele, com concubinas, com outras mulheres, que era comum daquela época. Era o comum daquela época. E aí esses jovens que eram filhos de concubinas, eles se tornavam servos do irmão, sendo ele mais velho ou mais novo, independente. Só era considerado filho aquele do casamento verdadeiro, do primeiro casamento. E aí esses jovens, provavelmente cheios de ego, né? Pensamento, nosso pai era Salomão. Quem tem mais sabedoria do que nós que somos filhos dele? Somos semente dele? Pensou? Quantas vezes a gente como crente se comporta dessa forma? Vamos pensar, o culto hoje ele é para reflexão. Ah, Paulo, mas não é um culto jovem, tem que ser animado. Não, é para reflexão. O jovem também reflete. O jovem precisa refletir. Uma das maiores doenças hoje é a depressão. E a depressão ela vai acontecer por causa de várias coisas. E uma delas é a ansiedade. Tem algum jovem aqui que é ansioso hoje? Não precisa levar a mão, não. Não precisa levantar a mão. Mas eu sei que tem. Ansioso tem que ser no tempo, tem que ser na hora. Se não me responde, eu brigo. Meu Deus, eu vou morrer infartado. E por que somos tão ansiosos? Eu estou falando de jovens, mas adultos também são ansiosos, porque não querem parar para pensar, analisar, meditar. Vou dar um exemplo bem básico. Minha mãe, quando se divorciou do meu pai, foi um baque tão grande na minha vida, na minha família, que cada um tomou um rumo na vida. Meu irmão mais novo casou muito cedo. Meu outro irmão já arrumou uma menina e foi morar na casa dessa menina. Eu fiquei totalmente perdido, não sabia o que fazer. A minha irmã mais nova ficava de uma casa em outra. Isso foi um baque muito grande. Só que uma coisa que eu percebi: todos nós amadurecemos, todos nós enfrentamos o que tínhamos que enfrentar. E minha mãe parou no tempo. A minha mãe, eu não estou falando mal da minha mãe, não. Amo minha mãe de coração. Amo demais a minha mãe. Só que a minha mãe é muito ansiosa. Porque ela não quer parar para analisar. E muitos de nós é assim. Não quer parar para refletir. A palavra de Deus, ela é para ser refletida. Como assim, Paulinho? Um versículo que o Alberto não deu aqui. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. E a gente, a primeira vez que a gente escuta essa palavra, eu estou mesmo, Senhor. Acabou o culto, meu Pai, Senhor, irmão. Vamos na pizzaria? E a gente esquece aquilo que foi dito. A ansiedade é porque nós colocamos tantas coisas, nos enchemos de tantas coisas, esquecemos de refletir na palavra. Não, Paulo,
você está falando aí, eu sei tudo que foi falado no culto. O que Samuel pregou hoje à tarde? É isso, moço. Vamos refletir. A mensagem de hoje é para refletir. Vocês perceberam que eu trouxe dois textos de dois jovens, desculpa, em situações diferentes. E cada um tomou uma ação diferente. Vocês vão perceber também que cada um desses textos tem um conselho. E o que eu quero trazer para vocês é o conselho de Deus. Muitas vezes vem porque a gente nem imagina. O conselho de Deus, ele vem por pessoas que a gente não imagina. Amém, igreja? Amém. Oh, glória. Estão acordados ainda, Gabriel? Glória a Deus, eles estão acordados. Então, voltando para Jeroboão. Jeroboão vai lá, fala com os jovens. E o que você acha? Os caras querem que eu diminua o peso deles. Salomão, você vai falar o seguinte: se o fardo do meu pai era pesado, meu dedo mínimo é mais pesado que os bombos do meu pai. Ó, nossa, que prepotente, meu Deus do céu, que arrogância. E aí, ele, como filho de um homem sábio, é essa que eu vou usar. Mal sabendo ele, a expectativa dele sobre ele era tão grande que dividiria o reino de Israel, que levaria todo o povo de Israel à adoração de deuses estranhos, que levaria o povo de Israel à completa vergonha, depravação. Nossa, Paulo, mas foi só um conselho. Nossa, para que exagerar? Eu não sou rei de nada, eu não vou dividir nada. Mas há casos de jovens destruíram a própria família. Não estou falando de matar pai e mãe. Destruíram a própria família, porque não buscaram a sabedoria de Deus. Talvez cristãos, que por não entender que seus pais também são pecadores, também são dependentes da misericórdia e da graça divina, ficaram sempre cutucando o erro, sempre cutucando o erro, sempre cutucando o erro. Nossa, pai, você se irrita demais. Nossa, pai, eu vi você olhando a irmã passando. Nossa, mãe, eu vi como é que o irmão chegou em você para te dar a paz do Senhor. Ficou minando o filho, ficou minando a família. Tem casos, irmão, não se assustem, tem casos, são muitos. Porque muitas vezes a gente, como servo de Deus, como cristãos, a gente se senta aqui, ou a gente vem para uma função, seja tocar, seja cantar, seja filmar, seja limpar o chão da igreja, o que for, e a gente se acha salvo porque a gente faz só isso. Eu deixei de descansar hoje porque eu fui lá limpar a igreja. E aí se sentem como Jeroboão. Eu sou filho do Altíssimo. Eu estava falando para Napoleão antes de sair de casa. Esse dia eu vi apenas um corte, onde um pastor, ele dizia o seguinte: sabe aquele louvor que ele diz assim, que eu diminua e ele cresça? Isso, que eu diminua e ele cresça, que ele apareça, me constranja. Esse louvor, ele vai dizer assim, que quando João Batista escreve isso, ele está falando de uma falsa humildade. E quando nós cantamos isso, é uma falsa humildade. Só que esse texto não é para ser uma falsa humildade. João Batista, quando ele escreve esse texto, antes o pessoal vem falar: João, quando você está preso aqui, ó,
aquele cara, aquele Jesus que você batizou, que começou a pregar no nome de Deus, como se Jesus fosse discípulo de João. Não perceberam que é o contrário. João vai dizer, vai lá ver quem ele é, pergunta para ele se ele é o Messias ou se a gente tem que esperar outra pessoa. Eles vão, todos egocêntricos, somos os servos do João Batista. Ei Jesus, é você o Messias ou a gente tem que esperar alguém? Jesus vai perguntar, o que vocês veem? Fala para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Fala para João que já é chegado o reino de Deus. E eles voltam. E João vai dizer, é necessário que eu diminua e ele cresça. Ele está falando, cara, se vocês não perceberam ainda, eu sou servo. Não é porque o meu pai é o pastor da igreja, não é porque o meu pai é o obreiro, o chefe da igreja, não é porque eu canto no grupo de louvor, eu filmo na mídia, eu fico numa mesa de som, não é porque nada disso me faz melhor do que ele. E Jeroboão não entendeu isso. Esse pastor do corte que eu estava vendo, ele não entendeu isso. Não é uma falsa dicotomia, não é uma falsa humildade. É uma humildade verdadeira. Cara, não é porque eu canto, mas ele nos constituiu reis e sacerdotes. E daí? Eu ainda continuo sendo servo dele para servir todos aqueles que são menores a mim. Quando Jesus é questionado sobre João Batista, ele fala, João Batista era o maior dos profetas, mas ele é o menor lá no céu. Nós não somos tão grandes assim como achamos que somos. Nós não somos tão especiais. Eu já quero quebrar isso na mente de vocês. Nós não somos especiais. Nós não somos a menina dos olhos de Deus. Coloca isso no seu coração. João não batizou do João. Ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está falando assim, nossa, Deus amou tanto o mundo que agora que o Filho dele morreu, vocês não têm pecado. Pode continuar aí fazendo o que vocês quiserem. Não foi isso que ele falou. Todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? É eu me entregar pelos meus amores, pelas minhas paixões, pelo desejo da minha carne. Jovens, se atentem a essa palavra. Ele não morreu para garantir uma entrada VIP para vocês. Coloquem isso no coração. Não tem entrada VIP. O pecado foi pago, foi. Enquanto eu me mantenho debaixo da sombra de Jesus. Enquanto eu continuo sendo um crente, um imitador de Cristo. Paulo vai dizer, sejam imitadores de Cristo assim como eu sou. Mas se vocês não conheceram Cristo, podem me imitar, porque eu também sou imitador dele. Isso é arrogância? Não. Está falando, cara, eu tenho pecados, sou de carne que nem vocês, sou propenso às mesmas paixões que vocês, mas assim como eu busco a Deus, façam também. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Se somos filhos dele, somos servos dele, devemos ter a aparência dele. E aí Jeroboão vai lá e fala tudo isso. Fala, não,
fardo do meu pai era pesado, imagina o meu dedo mínimo, ele é mais grosso do que as costas do meu pai. Nossa, que cara bravo. E aí todo o reino de Israel se divide. Todo o reino de Israel agora se afasta da presença de Deus. Esse homem, que ele vai procurar Jeroboão, ele, com medo do povo, ia adorar em Israel, já que o reino estava dividido. Com medo do povo ir adorar em Israel, ele faz o que o irmão de Moisés fez lá no deserto. Moisés está demorando 6 meses lá no monte, não volta. Moisés não aparece. Miriam, você e seu irmão aí, se juntem aí e façam deuses pra gente aí, pra gente adorar. E aí eles pressionam tanto Miriam e o outro irmão de Moisés, que agora eu não lembro o nome, que eles falam, beleza, vamos fazer. Só que esse homem, quando Israel se divide, ele vai lembrar lá do Egito, vai falar, opa, se lá eles levantaram o bezerro, eu vou levantar 2 agora. E vai lá, pega todo o ouro do povo, levanta 2 bezerros. Irmãos, preste atenção em uma coisa. Todas as vezes que o homem ele vira as costas para Deus, a primeira coisa que acontece, decadência espiritual. Segunda, ele perde o tempo. A gente vai ver um pouco no Egito, quando Deus manda eles saírem, Faraó não quer deixar. Paulo, mas isso é porque Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não endureceu o coração de ninguém. Deus trouxe à tona aquilo que já estava no coração dele. Ele já tinha a intenção de não deixar, porque a escravidão era o meio mais fácil de você conseguir funcionários. E aí, Deus permite que ele continue endurecendo o coração. Deus vai mandando pragas. Enquanto isso, Deus vai guardando Israel. Deus manda mais pragas. Deus guarda Israel. Isso é um povo que está voltado para Deus. Está aguardando a promessa. Deus vai guardando. Só que aí na última praga, antes de Deus mandar a última praga, o que Deus fala? Vai lá, Moisés, fala para esse povo pegar emprestado. Paulo quer dizer que Deus está ensinando o povo a roubar. Não. Quanto tempo Israel ficou em escravidão lá, sem nada, sem um vintém, sem um pagamento pelos seus serviços? Deus fala, vai e pega emprestado. E eles começam a pegar emprestado com os egípcios. E os egípcios, com medo das pragas, mas Faraó não queria liberar o povo, fala, vai, leva tudo que você quiser. E aí Deus manda a última praga. Morrem todos os primogênitos. Agora o Faraó fica louco. Manda esse povo embora daqui, que eu não aguento mais esse povo. Só que a intenção de Faraó era matar eles no meio do deserto. E esse povo volta com ouro. Olha que maravilha, um povo que era escravo, com ouro. Calma que eu vou voltar ainda no contexto da palavra aqui. Não estou fugindo. Esse povo volta com ouro, todo feliz, meu Deus, agora vamos para a nossa terra. Chega de frente do Mar Vermelho, poucos quilômetros após o Egito. E aí esse povo começa a murmurar. Moisés, agora você trouxe a gente para morrer. Era melhor que a gente continuasse como escravo. E Moisés, Senhor, olha aí, Faraó vindo atrás da gente, a gente vai morrer, nos ajuda. Deus vai dar um escape para o povo, mesmo o povo reclamando. O povo ainda não se virou as costas para Deus. Só que vai tendo tanta dificuldade
dificuldade no meio dessa viagem, porque Deus está lá cuidando desse povo. Esse povo não sabe lutar. Esse povo não tem resistência nenhuma. O povo acabou de sair de uma escravidão. Que resistência que esse povo tem, gente? Fala para mim. Não comia direito, não podia dormir direito, porque para você exercer domínio sobre uma pessoa, primeiro você priva ela do sono, segundo da liberdade, terceiro, você faz com que ela se sinta lixo. É isso. Assim que você domina uma pessoa, e o Egito fez com maestria. Isso estava tão impregnado nas mentes deles, que eles se apaixonaram pelo Egito. Já ouviu falar em síndrome de Estocolmo? É quando você se apaixona por aquele que te fez mal. Eu sou raptor. Naquela época não existia esse nome. Eles se apaixonaram pelo Egito. E Deus estava tirando isso do coração deles, mas eles não entendiam, porque a paixão deles pelo Egito era tão grande, que era melhor continuar como escravo, mas seguro. Como escravo, mas dentro da minha casa, do que no meio do deserto. Várias e várias pessoas tentando nos assaltar. E todo dia a gente tendo que guerrear. Antes era só levar chicotada e torcer para um egípcio não olhar para a nossa cara e falar: o que é que você está olhando? E já mandar a chicotada nas costas. E aí beleza, passa tudo isso. Deus leva esse povo no pé do monte e fala: Moisés, agora você sobe, o povo vai descansar. Eu vou dar as minhas leis, eu vou organizar esse povo. Esse povo não tem organização, eles não têm lei. E uma sociedade, ela precisa ter lei. E Deus entende isso. Precisa ter regras. E Deus vai organizar esse povo. Vamos acelerar, porque eu acabei de ver que o tempo está acabando. Deus vai organizar esse povo. Moisés fica 6 meses lá no monte, e o povo já se preocupa. Ah, faz Deus, faz Deus, faz Deus. Aí faz lá um bezerro de ouro, e o povo começa a dançar, festejar. É esse Deus que trouxe a gente do Egito. Se voltaram as costas para Deus. Olha onde que está entrando aqui. Eu não estou conseguindo entender onde que está entrando aqui o conselho. Quantas pessoas deram um conselho para Miriam e para o irmão mais velho de Moisés? Todo o povo. Façam-nos deuses, porque Moisés morreu. Façam-nos deuses, porque Moisés morreu. Porque na cabeça deles, Deus era o Deus de Moisés. E quando Moisés estava, várias maravilhas aconteciam. Quando Moisés não estava, não eram tantas, eram mais regradas. E aí esse povo se desespera. Não, Moisés morreu e o Deus dele levou ele embora, e o Deus dele abandonou a gente aqui para morrer. Eles não entenderam que o Deus era deles. O Deus era da promessa para o pai deles, Abraão. E aí eles vão e prosseguem. Beleza, Deus faz Moisés descer e quebrar aqueles deuses, acabar com aqueles deuses. Deus manda serpentes. Só que detalhe, toda a riqueza que eles ganharam no Egito, agora Deus manda tocar fogo. Ah, Paulo, mas é só ele pegar o ouro de volta. Não, é tocar fogo, porque agora a gente consagrou para aquilo que não era para Deus. A gente envergonhou a Deus com aquilo. E Deus, ele é tão misericordioso que para ele não te matar imediatamente, porque ele é santo e ele exige isso de quem o adora, ele só deixa você perder as coisas. É um celular que quebra, porque você está vendo que não devia. É uma bicicleta que estraga, porque quando você sai da escola, você está passando em outros lugares. E Deus já vem te falando, não é para você estar aí. Você é sal da terra. Gravem isso. Se está
está dando errado, porque Deus não está aprovando. Nós estamos na graça, mas não quer dizer que, se Deus quiser, Ele manda um raio e acaba com a nossa vida a qualquer momento. Ele não fez assim com Ananias e Safira? Tinha necessidade de mentir para Pedro? Não tinha. Pedro não mandou eles vender o terreno deles e vir dar o dinheiro para os pobres. Eles eram cristãos. Eles creram na palavra de Pedro quando Pedro pregou. Eles se convertem. E eles falam: legal, o fulaninho vendeu o terreno dele e deu todo o dinheiro, vou fazer o mesmo. Deus não está dividindo nada disso. O que Deus te pede, você não faz. Mas o que o fulano fez, eu vou fazer também, porque todo mundo elogiou ele. Deus quer que você faça e você sentir vontade. Foram lá, venderam. Só que aí viram que era muito dinheiro. Eita! Nossa, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai dar todo o dinheiro? Não, não vamos dar todo o dinheiro não. Faz o seguinte, fala que a gente vendeu pela metade. Não, beleza. A Ananias chega: ô Pedro, toma, esse aqui é o dinheiro da venda do terreno. Mas foi todo o dinheiro da venda do terreno? O que mata é isso, né? Você está mentindo, você não quer que ninguém saiba, mas o Espírito Santo incomoda o servo do Senhor e ele faz aquela pergunta crucial: esse é todo o valor? Nossa, era tão simples, né? Era só chegar e dar o dinheiro para Pedro, ó, sair. Só que Pedro, o Espírito Santo mostra a mentira que está ali impregnada no coração. E aí ele faz a pergunta. E Deus, Ele quer ver até onde você vai com essa mentira sua. Já reparou que quando a gente mente, a pessoa não sabe nada, mas a pessoa continua fazendo pergunta? Obrigado, quase. A pessoa continua fazendo perguntas e fala: nossa, mas a resposta foi tão boa, não tinha como a pessoa duvidar. É um negócio que sempre acontece, só que aquele dia não aconteceu, e você usou isso como se tivesse acontecido. E a pessoa pega e fala: mas, cara, então, mas aí tá estranho, né? Porque, ó, e a pessoa mostra desconfiança. Esse é o Espírito Santo mostrando para a pessoa que você está mentindo, e ele querendo te provar. Deus, Ele não tenta ninguém, mas Ele prova aqueles que Ele ama. E a gente continua mentindo. Mentindo. Depois não tem como mais escapar. E qual que é a escapatória? A gente abandona a igreja. É sério. Abandona a igreja. Aí eu pequei, aí eu tive coragem de falar para os irmãos. Todo mundo aqui na igreja sabe que você é pecador. Todo mundo aqui na igreja sabe que eu sou pecador. Do que você está com vergonha? Do seu próprio pecado. E aí você não procura conselho. Ah, não vou falar com o Gabriel, não. O Gabriel é muito certinho. O Gabriel não vai me entender. Ah, Gabriel, eu vou te bloquear nos meus stories, que eu não quero que você veja que eu estou colocando uma musiquinha de funk, porque eu só gostei do vídeo. Não era música, tá? Era o vídeo. O vídeo que eu achei engraçado. Mas infelizmente eu vou te bloquear para você não, porque eu sei que você é muito certinho. Samuel, eu sei que você anda muito com o Gabriel e com o Paulinho. Aí eu também vou te bloquear, tá? Eu vou te bloquear porque eu não quero que você veja também, porque você vai ver e vai falar para eles. Aí você vai achar que eu estou em pecado, mas só porque é uma musiquinha, não tem nada a ver com a musiquinha. E aí você vai se escondendo. Só que aí você acha um dentro da igreja. Esse um, sem querer, ele abre os stories. Aí tem lá aquelas musiquinhas que são terríveis, até de, sei lá, de pronunciar.
é tanta parafernália, tanta baixaria na música, e aquele jovenzinho que é praticamente da sua idade viu e tirou rápido e disse: eu também vi esse vídeo. E aí vocês ficam ali e daqui a pouco vocês percebem que os dois estão desviados. Mas a Poli entende. Não tem nada a ver essa música aqui, né, Poli? Você também escuta, não escuta? Ai, Deus quer só meu coração. E aí você vai se juntando com pessoas que também não querem se aproximar de Deus. A palavra que o Gabriel leu aqui, por mais que a gente pense, nossa, o Gabriel leu quase um livro inteiro. Só que aquela palavra, ela não é, aliás, ela é mais atual do que qualquer coisa que vocês estão passando hoje. Quem medita na palavra do Senhor, não somente naquilo que escolhe na Bíblia, ele ouve conselhos do Senhor. Quem aqui já escutou a voz de Deus, não precisa levantar a mão, só pensa e confirma no seu coração. Já teve experiência com Deus de falar assim: meu Deus, eu preciso tanto, Pai, de uma resposta. Automaticamente vem aquele texto da Bíblia. E aí você pensa: só lembrei de um texto, não tem nada a ver, não é Deus falando. Eu quero mesmo escutar aquilo que a Bíblia fala, voz de muitas águas. Eu nunca escutei voz de muitas águas. Se você não ora no dia de novo, não busca Deus, não quer se aproximar de Deus, mas fica com seu coleguinha ali conversando na hora do culto, no meio da pregação, a palavra, o pregador ele se matando, esguelando, e você posso passar aí no relógio, vai embora. Ou muitas vezes você está pensando: o que eu vou fazer daqui a pouco? A palavra de Deus ela tem que ser guardada e meditada. O que significa meditar, Paulinho? O que significa meditar? Vinde amigos que estão cansados e oprimidos. 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 Até eu entender o que significa isso. Isso não é somente um amontoado de palavras que alguém foi lá e juntou e falou assim: pronto, essa é a palavra de Deus. Não. Ela tem sentido profundo. E quando você começa a se aprofundar na palavra de Deus, você vai ser como a menina que foi levada cativo. Como assim, Paulinho? Essa menina não é nem citado o nome dela, porque ela era escrava. Escravo não tinha nome. É escravo. Ela é tirada da terra dela por um conflito aonde Israel teve que se submeter. Israel tinha que pagar com dinheiro e com escravos. E essa menina é uma desses escravos. Essa menina viu todo o reino decair. Só que Deus não decaiu no coração dela. Entendam isso. A gente tem uma situação aonde um homem que era para ser o melhor dos melhores, porque ele era neto, ele era filho de dois excelentes homens, mas foi o mais cafajeste, sem vergonha, na presença de Deus, com o povo de Deus, irresponsável. Ele não entendeu qual era a função dele. Ele não entendeu que a função dele como rei não é que nem os outros reis. Ele não entendeu qual era a função de Israel nessa terra. Ele achou que o especial era ele. Só que a gente viu uma menina humilde, tão humilde que não é nem citado o nome dela na Bíblia, tão humilde que ela vai ser humilde até no falar as boas novas para o dono dela, o Senhor dela. Ela vai dizer: tomara, ou seja, ela está suplicando, quem sabe, meu Deus, poderia
conhecia. E a Bíblia não fala se essas duas pessoas, Naamã e a esposa dele, eram bons com ela. A Bíblia não fala se os outros servos deles eram bons com ela. Porque se você for estudar a escravidão, você vai ver que havia abusos dos senhores com os seus escravos, mas também havia abusos de escravos com escravos. A Bíblia não fala nada disso, porque não importa. O que importa é, ela estava numa situação lamentável, uma jovem que tem todo o futuro para frente, que poderia pensar que esse homem morra de lepra, que ele morra do que acontecer, do que aparecer, porque quanto mais rápido ele morrer, mais rápido eu me livro desse cativo, mais rápido eu saio do senhorio desse povo e volto para minha terra. Mas não, ela vai ser humilde e vai dizer: tomara que o meu Senhor estivesse na frente do profeta. Enquanto a gente tem um jovem totalmente prepotente, egocêntrico e cheio de si, que procura conselhos de outros, que não tem a mínima sabedoria, rejeita o conselho dos sábios, a gente tem uma jovem que tem um Senhor que é comandante do exército inimigo, que humilhou o seu povo. E ela tem compaixão, porque ela entende qual é o papel dela como serva de Deus. Jovens, entendam o seguinte: Deus não colocou vocês na terra para serem só mais um. Lembrando, vocês não são especiais. Eu não sou especial. Gabriel não é especial. Samuel não é especial. Por mais que ele aprenda a tocar muito rápido. Nenhum de nós somos especiais. Mas nós somos instituídos. Nós somos colocados como reis e sacerdotes. Não para ficar acima de ninguém, mas para servirmos. Para servirmos e servidório. Porque servir tem ingratidão. Tem gratidão. Chega no líder de vocês e pergunta: alguma vez eu já fui ingrato com você? Ele pode até desconversar, ela pode até desconversar, mas você vai ver o sorriso sem graça no rosto da pessoa. Não, para com isso, deixa isso para lá. O que eu faço é para Deus. Chega nos pais de vocês e fala: alguma vez eu já fui ingrato com o senhor ou com a senhora? Nós não somos especiais. Quanto mais rápido entendemos isso, mais rápido percebemos o nosso chamado. A gente não vai ficar perdido aqui: pastor, qual que é o meu chamado? Eu não sei até hoje qual que é o meu chamado. Nunca vai ficar assim, porque o meu chamado é para servir, não interessa como. Quando eu me converti, um testemunho rápido para finalizar. Quando eu me converti com 16 anos, eu sou muito elétrico. Vocês já perceberam que eu sou bastante elétrico. Quando eu estou bem de saúde, eu sou bastante elétrico. Desculpa. Eu sou bastante elétrico. Quando eu me converti com 16 anos, eu ouvia muito naquela época, tinha muito essa questão, não sei se ainda tem hoje, mas entre os jovens daquela época, até os menos envolvidos com a igreja, menos envolvidos na palavra de Deus, eles se perguntavam: qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Para que Deus me trouxe aqui? E eu também me perguntava isso. Só que eu não perdia tempo só me perguntando. Como assim, Paulinho? Hoje vai ter a limpeza na igreja. Irmão, coloca meu nome aí.
Um dia meu pastor, quando eu me converti, ele chegou, a igreja era pequenininha, era nos fundos ainda, e eu sentava sempre no último banco porque eu tinha muita vergonha de sentar na frente. Tanto que a minha primeira oportunidade que me deram, né, logo que eu me converti, eu fiquei assim, para ler João 3, 3 ou 16? 16, obrigado. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Só para ler isso. Uma oportunidade leva 5 minutos no máximo. A minha levou 20. Porque eu não consegui ler de tanta vergonha. Eu travei uma coisa com sangue. Fiquei, viu? E aí eu agradeci a oportunidade quando eu cheguei. E quando eu saí, eu não agradeci a oportunidade, não cumprimentei a igreja, só desliguei o microfone e saí. Os irmãos achavam que eu tinha problema nas pernas, não era? Só vergonha mesmo. E aí, irmãos, um dia, esse jovem, todo mundo via que era vergonhoso ao extremo, que não conseguia ficar na frente de 2 pessoas, de tanta vergonha. O culto acabava, o Paulinho tinha vergonha, sabia que os crentes só se acabava o culto, os crentes começavam a pegar todo mundo que era novo da igreja, começava a vir conversar, e eu logo corria. Eu tinha vergonha. E o pastor veio um dia, ele chegou e fez assim. Aí eu estava sentado lá no tamanho da rua, assim, mais ou menos, bem no fundo, né? E aí quando eu vi que ele... Aí, meu pastor era assim, descia pisando em ovo mesmo. Tuf, tuf, tuf. E foi até onde que eu estava. Chegou em mim e eu falei, agora eu morri. O homem era um negão. Desse tamanho, Deus me perdoe a palavra, mas o homem era um negão mesmo. Ele não gosta dessa palavra também, tá? Homem grandão. Ele veio no meu rumo, e eu magrinho, mais magro que o Gabrielzinho ali. Eu já fiquei. Aí o pastor veio, vai ser irmão. A voz até sumiu. Irmão, você sabe mexer no som? Que? Vem você mesmo. Detalhe, o som bem em cima do púlpito. Púlpito! Nessa altura aqui, ó. Para todo mundo me ver. E aí me colocou sentado no púlpito. Eu nem respirava. Vai que eu respiro, os irmãos me veem aqui. Estou invisível. E aí fiquei ali, irmãos. Mas nunca liguei. No outro culto eu estava lá de novo. No outro culto eu estava lá de novo. No outro culto eu estava lá de novo. Na época eu trabalhava com meu pai, servente de pedreiro. O dia inteiro. E meu pai não... Era tipo o pai de Samuel. Não tem dó de couro de peão, vamos dizer por aí. Couro de peão, se não der nó, né, joga fora. E aí, aliás, ao contrário, né? Couro de peão não dá nó, né? É isso mesmo. Então quer dizer que é grosso. E meu pai era assim. Não quer estudar, meu filho? Tudo bem, você tem todo o direito, mas vai trabalhar. Ah, eu tenho escolha de trabalhar? Negativo. Não tem escolha de serviço. Vai trabalhar comigo. Por domingo a domingo. Ah, olha, para, não era isso não. Domingo a domingo. A Poli está aqui para não me deixar mentir. Ela já escutou essa história várias vezes, não só de mim, mas dos meus irmãos também. Né? De domingo a domingo. Paulo com 16 anos. De domingo a domingo. 6 anos. Mais magro que o Gabrielzinho. De domingo a domingo. Nunca faltei um culto. Nunca faltei um culto. Paulista está querendo dizer, não estou querendo dizer nada não. Isso aqui sou eu, estou contando meu testemunho. Vocês vão seguir a vida de vocês da forma que vocês acharem melhor. Amém? Então entenda que isso aqui é uma indireta. Amém, irmãos? Amém. Já estou finalizando. Calma, não vai dormir não. Não é indireta, não é nada. Eu estou contando o que aconteceu na minha vida. E é
fato, não preciso ficar mentindo nem dizendo nada para me engrandecer. Nem gostaria de estar contando isso para vocês, porque o que eu faço não é para me aparecer, o que eu faço é para Deus. Isso é fato, vocês podem ver nas minhas ações. E aí voltando, o Paulinho, todo culto estava na igreja, todo culto estava na igreja, todo culto estava na igreja. Um dia começou a construção do templo maior. Começou a construção do templo maior, e aí na fundação fomos toda a igreja orar. Depois no alicerce não, no contrapiso, fomos toda a igreja para orar. Levantou as paredes, só eu e o pastor estavam lá para orar. Fechou o telhado, só eu e o pastor estavam lá orando. Detalhe, Paulinho não sabia nem orar. Paulinho ficava assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Bem errado. É sério. Paulinho ficava assim, orando, mas sempre com o coração no propósito. Sempre com o coração no propósito. E aí cresceu a igreja, a ponte sabe onde fica lá a igreja é linda, né? Maravilhosa, muito linda. E aí depois que cresceu a igreja, então Paulinho quer dizer que o Paulinho sossegou. Quando começou a igreja, Paulinho fez o que faz aqui. Pegou alguns jovens que estavam chegando na igreja, mas vem aqui, eu vi, senta aqui no som. Vamos aprender. Vamos trabalhar para Deus, vamos? Trabalhar um pouquinho. O Paulinho é chato, né? O Paulinho já colocou um monte de gente para trabalhar, né? Colocou a mãe para trabalhar, colocou o Luan, bem no começo não, mano. O Luan querendo tirar folga no sábado. Isso é do que, né? Mas tá bom. E aí o Paulinho sempre foi assim. Porque eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, mas eu não sabia o que é. Eu não sabia o que é. Eu sabia que era alguma coisa na palavra. Por isso que eu tinha uma vontade imensa de ler a palavra, mas também não conseguia deixar de ajudar na igreja. Limpava a igreja, eu cheguei a limpar. A igreja lá é bem grande, ela é tão grande que cabe, no chão dela ali, cabe, se eu não estou enganado, mais de 900 pessoas sentadas, todas tranquilamente sentadas. 900 pessoas. Pensa numa igreja grande. Paulo já limpou ela toda com ventilador e ainda voltou com culto à noite, que era culto de jovens. Foi só uma vez não, foram várias vezes. Várias vezes. Até que Deus me apresentou uma varoa e eu tive que mudar de igreja. Não queria, ela sabe a briga que foi, mas a gente se acertou e a gente conseguiu congregar junto. Irmãos, a gente precisa fazer de coração. A gente precisa escutar conselhos, mesmo que a gente não queira escutar aquilo. Eu já cheguei a falar algumas vezes com o Luan que não vai lembrar disso. Pode ter com a sua namorada. Eu falei: Luan, tem coisas que você vai escutar. Acho que eu falei até com a sua namorada. Tem coisas que você vai escutar de pessoas mais velhas, né? Tipo eu e mais pra cima. E você vai olhar e falar: cara, não dá para aproveitar nada que essa pessoa está falando. Ele está falando tanta asneira, mas tanta asneira, que acho que não dá para aproveitar nada. Só que quando você medita naquilo que ele está falando, você fala: cara, tem um pontinho ali que dá. Aquilo ali parece que é o fogo. Só que a pessoa muitas vezes não tem aquela eloquência. A pessoa às vezes não tem aquela habilidade nas palavras. Então ela começa a falar uma coisa, começa a falar outra, de repente ela está falando do avião que decolou, mas na cabeça dela está tudo focado naquilo. Naquele ponto. Já Só que aí a gente, como um jovem prepotente, e eu falo isso com todo orgulho, não, mas com toda certeza, porque eu já fui jovem, sei como é que é, cansei de escutar coisas que eu não queria, ficar de esse cara não sabe de nada, deixa eu sair daqui. E muitos desses conselhos eram do meu pai.
conselhos, mas por quê? Eu focava no todo. Só que nem sempre o todo é o importante. A gente precisa meditar naquilo que é dito. Se Jeroboão ele medita naquilo que os anciãos falam, ele tinha pensado, cara, verdade, né? Eu posso ganhar um pouco menos agora. Só que aí, lá na frente, esse povo vai me endeusar com todo o respeito da palavra. Não é isso que eu queria dizer. Esse povo vai me amar como eles amaram meu avô e meu pai. Só que ele não escuta você. E a gente vai ver uma outra pessoa prepotente, que foi Naamã. A Bíblia vai ser enfática em dizer que ele era comandante do exército, e várias vitórias Deus deu na mão dele. E a Bíblia vai ser enfática em dizer que Deus deu essas vitórias na mão de Naamã, mesmo ele sendo um comandante da Síria. E aí ele todo cheio de si, eu sou melhor. Só que a Bíblia vai falar, era depois. É como eu dissesse o seguinte, o Felipe é um cara ótimo, excelente, mas manca. Ele exalta depois. O Alisson é um cara joia. Quando pega na bateria, quebra até a baqueta. Mas é gordo. Eu brinco que ele é gordo porque eu acho que ele não sofreu, pelo menos nunca falou nada, né? E aí a Bíblia vai dizer isso. Naamã ouve o conselho de uma escrava. Ele, em toda a sua prepotência, só que mesmo ouvindo o conselho da escrava, ele vai no rei, porque ele sabe que ele procurando o rei dele, ele vai receber uma carta. Se chegar lá, não acontecer aquilo que a menina falou, é guerra de novo. Eu posso não ser curado, mas arrebenta esse povo na pancada. É prepotência. Quando chega na frente do profeta, ele quer ser exaltado, quer que o profeta, nossa, Naamã, meu Deus, apareceu Naamã, esse homem que Deus vem honrando. Mas o profeta nem sai da tenda dele. Tem situações que a gente vai fazer, irmãos, que ninguém vai dar aquele valor que você acha que você tem. Não é por isso que você vai desistir. Naamã quase desistiu, só que ele recebe o conselho de novo dos servos dele. E aqui a gente finaliza. Quando seus amigos são bons, eles te levam para coisas boas. E coisas boas nem sempre é aquilo que a gente quer. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Muitas vezes vai doer. Vocês vão se formar na faculdade, eu creio. Vocês vão encontrar uma profissão. Quem já trabalha, eu creio que vai ser o melhor na sua profissão. Eu creio que vai ser o melhor na sua profissão. Porque vocês têm bons pais. Sustentam vocês. Não deixam vocês à mercê do mundo. Que não deixam vocês sofrerem. Muitos jovens sofrem no mundo. Se alguém aqui hoje acha que seu pai e sua mãe é ruim, pesquisa como que vive uma criança no Rio de Janeiro, na favela. Pesquisa. Não precisa ser muito velha não. Coloca aí 5 anos de idade. Pesquisa. Pode pesquisar. Vai ter, não agora. Pesquisa mais tarde. O Gabriel virou para achei que queria pesquisar. Não, espera tudo acabar, Gabriel. Pesquisa lá. E aí você vai ver.
A sua vida não está no limbo. Ou melhor, não precisa ir muito longe, não precisa no Rio de Janeiro pesquisar. Pode procurar aqui, ó, os prédios mesmo. Vocês vão ver que tem jovens que tem dias que eles não voltam para casa. Vai numa casa, na outra, muitas vezes dormem na rua e os pais não tocam. Mas a gente acha o nosso pai e nossa mãe chato porque tá ali. Você não vai brincar que já tá tarde. Mas a mãe do fulano deixa. A mãe do fulano não liga para ele. Quando nós temos bons amigos, eles não nos levam para perto de Deus. Bons amigos nos trazem para perto de Deus. Esses amigos de Naamã vão falar: Senhor, se dissessem para o Senhor fazer algo tão grande, sei lá, matar um dragão, você não faria? Com certeza eu faria. Sou Naamã, comandante, um cara que quando entra na batalha não tem para ninguém. Pega 100 de uma vez, enquanto os outros soldados derrubam só 50. Por que o senhor não faz isso que é fácil? Era fácil. Ele só precisava se humilhar. Naamã cai em si e fala: ô rapaz, não é que esse meu amigo dá certo? Aí Naamã é curado. Detalhe, Naamã se converte. Como assim, Paulo, você fala que Naamã se converte? Ele se converte, por quê? Porque quando ele vai falar com Eliseu, quando ele vai falar com Eliseu, ele fala assim: ó, pega essas coisas que eu trouxe. E Eliseu fala: negativo, não vou pegar. Leva de volta com você. Aí ele fala: então beleza, mas deixa eu levar um pouquinho de terra, que assim eu possa adorar o seu Deus lá na minha terra. Porque Naamã, por mais que ele se converte, ele não entende que Deus é Deus sobre toda a terra, não só sobre Israel, não só sobre Samaria. Porque naquela época entendia-se que qualquer Deus era Deus regional. Você vai ver um exemplo, o Deus nórdico, né? Os Thor, King, esses caras todos aí, né? Os gregos também. Você vai ver que o fim desses deuses é quando essas populações morreram. Isso é a própria história deles. Então eram deuses regionais. Só que aí Naamã não entende, mas ele se converte. Ele leva a terra de Samaria. E lá ele faz um templozinho. Ele vai adorar a Deus. Vocês vão ler depois, ele já pede desculpa antecipada, porque ele era comandante do exército, ele acompanhava o rei dele nas orações aos outros deuses. Ele fala: Senhor, me perdoa, se por um acaso, eu sei que eu vou ter que fazer, mas se por um acaso eu tiver que ajoelhar na frente de outro Deus, ele fala: cara, eu não quero, porque eu estou totalmente voltado ao Deus de Israel, mas a minha obrigação exige. E aí Eliseu vai falar para ele: segue em paz, Deus não liga para isso não, Deus sabe que você se converteu, segue em paz. Entendam, jovens, quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente ouve o conselho de Deus, mesmo vindo de quem a gente menos espera, Deus nos leva para grandes coisas. Ele nos leva a reinar. A gente vai ver aí José sofreu tudo o que sofreu. E em nenhum momento ele amaldiçoou o pai dele. Em nenhum momento ele amaldiçoou os irmãos dele. Em nenhum momento. Ele sabia daquela promessa. Se alguém hoje aqui quer saber o seu chamado, primeiro tenta escutar a voz de Deus. Tenta escutar os conselhos de Deus. Que a gente possa sair desse culto hoje remoendo tudo que o Paulinho está falando. Já viram a vaca, como que ela fica? Durante o dia ela passa o dia inteiro mastigando. Quando chega de noite, você passa lá e lá.
vai ter exemplos para contar, a gente vai ter testemunhos para contar. Há uma profecia sobre o Brasil, e essa profecia diz que o último avivamento ele vai vir no Brasil, e é essa geração de vocês. Só que quando a gente vai ver sobre qualquer avivamento que já aconteceu, desde Atos dos Apóstolos até o último século que aconteceu nos Estados Unidos, só havia oração. Se vocês já pesquisaram sobre o avivamento na Rua Azusa, eles estavam em oração tantos dias que o telhado de onde eles estavam pegou fogo. O telhado pegou fogo ao ponto de ser tão visível que os bombeiros tiveram que correr e tentar apagar, mas jogava água e fazia como a sarça, não se consumia. Olha que maravilha! Quantos de nós têm a vontade de se dizer como Jó: eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com meus próprios olhos? Quantos de nós têm a vontade de que Deus dê testemunho de nós como o Deus de Moisés? Com você eu falo com sonho, com você eu falo de tal forma, mas o meu servo eu falo face a face. Essa tem que ser a nossa vontade, jovens. Os nossos pais, eles perdem o sono para estar na obra de Deus, nós vamos perder muito mais do que sono. Temos mais força, mais vigor, mais ânimo. Se hoje você fala: eu não tenho ânimo, eu tenho 16 anos, mas a minha mentalidade, o meu corpo é de 160, isso está repreendido em nome de Jesus. Está assim porque você quer. E não estou falando para vocês serem como o Paulinho, não. O Paulinho, ele tem hiperativismo desde criança. Então eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Não estou falando para vocês serem igual a mim. Se animem com a palavra de Deus, se animem com a presença de Deus. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, louvo a Deus pela vida de vocês. Eu engrandeço a Deus, porque eu sei que por mais que a palavra foi algo